Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A vida tranquila do campo mudou. Investir em gado ou em máquinas modernas vem se tornando um grande pesadelo para o produtor rural, que hoje também sofre com a criminalidade. A insegurança e os números da criminalidade são assuntos que vêm causando preocupação tanto aqui na cidade quanto lá no campo. Um grupo de produtores rurais procurou o Paracatu Rural recentemente para pedir ajuda, pois há registro de vários furtos, principalmente de bicos e equipamentos de pivô. Para falar de segurança, nós procuramos então a Polícia Militar e a Polícia Civil, que explicaram ao nosso Jornal do Agronegócio os acontecimentos na nossa região. O capitão Guido, comandante da Companhia Tático Móvel responsável pela Patrulha Rural, conversou conosco. É uma preocupação bastante reincidente por parte da Polícia Militar, na nossa área rural. Nós tivemos diversas demandas de roubos e furtos na área rural. E a Polícia Militar ela procurou se mobilizar, principalmente com aumento do seu efetivo e com alterações de horários e modos operantes por parte da Polícia Militar. Então, hoje a Polícia Militar ela atua com mais uma patrulha rural. Ela faz o seu trabalho preventivo. Houve uma grande criação de rede de fazendas protegidas, onde o produtor rural ele contribui diretamente com o trabalho da Polícia Militar. Há uma aproximação maior do produtor, a Polícia Militar que visita esses produtores, ele acaba fazendo reuniões comunitárias com os produtores e moradores da localidade rural, e isso tem contribuído diretamente para nós direcionarmos o nosso trabalho preventivo. Houve uma mudança na ação dos criminosos com relação às propriedades rurais? Sim. Em termos de um ano e meio atrás, nós tínhamos uma grande quantidade de crimes violentos na área rural. O que nós entendemos como crime violento? Aquele onde há o emprego de arma de fogo, ao emprego de força física contra o morador rural. Nós tínhamos algumas ocorrências onde o morador rural era amarrado, ele era surrado, o termo que se utilizava, e com isso revirava-se toda a propriedade, a busca de armas de fogo principalmente, veículo daquelas pessoas, e com isso trazia uma sensação de insegurança muito grande. Então, a Polícia Militar, em conjunto com os órgãos de segurança, conseguiram a prisão do líder da quadrilha que atuava aqui na região e outros participantes dessa quadrilha. Isso veio reduzir diretamente essa modalidade criminosa aqui na cidade de Paracatu. O crime violento ele ainda existe, embora seja praticado de outra forma, mas hoje a gente tem aqui muito o crime de furto. O crime de furto tem sido bastante comum. Principalmente aí o furto de pivô, que é do bico do pivô, que é uma reclamação constante aqui dos produtores rurais para a Polícia Militar. Dentro dessa modalidade, embora não haja o emprego da violência ao proprietário daquele material, existe também uma intranquilidade muito grande para o morador. Até porque esse crime ele acontece, em geral, durante as madrugadas, e, ao acordar, o produtor vai deparar ali com aquela dilapidação do seu patrimônio, muitas vezes danifica ou leva ali o seu bico de pivô, painel, moto-redutor, o prejuízo muito grande aí que é causado ao produtor rural. Isso aí acontece principalmente também porque tem quem recebe esse produto furtado, né? Sem dúvida. Uma das grandes preocupações da Polícia Militar é que se há o crime, é porque alguém está recebendo. Se há um grande aumento no furto do bico de pivô ou peças de pivô, é porque alguém está comprando. E geralmente o agente, aquele que furta, ele não vai muito longe para vender. Ele já tem um cliente certo e esse cliente certo ele está alimentando esse mercado. Muitas vezes ele é, nesse momento, beneficiado com um preço melhor, mas nada impede. Uma hora ele vai ser a vítima. É importante reforçar
que você, produtor rural, não deve comprar equipamentos e peças de origem duvidosa, sem nota fiscal, pois pode estar alimentando o próprio crime. Há algum tempo atrás, um profissional do agronegócio, por exemplo, comentou comigo que uma pessoa lhe ofereceu peças de pivô. Ele achou estranho porque o preço estava muito abaixo do mercado. Ele chegou então a pegar o contato dessa pessoa para poder ligar para ele posteriormente, mas por ter achado estranho não deu andamento à compra. O ideal é que você denuncie atitudes suspeitas como essa, por exemplo, para auxiliar na resolução dos crimes. O número de ocorrências dessa natureza com certeza diminuirá. Através do número 181, você pode denunciar de forma anônima qualquer suspeita e então as polícias civil e militar vão investigar este suspeito. Se ele for criminoso, com certeza ele vai parar na cadeia. Entre as principais ocorrências registradas no campo estão os furtos de ferramentas, insumos, equipamentos, animais, além da invasão das propriedades e muitas vezes também há registros de violência contra as vítimas. Também conversei com o delegado regional de Paracatu, Dr. Carlos Henrique. A gente tem um destaque maior, principalmente no ano de 2017, final do ano de 2016 também, de um grande número de crimes de furto e roubo de agrotóxicos, não só aqui na região de Paracatu, mas a gente observa também que ocorreram muitos desses casos na região de Unaí e no estado de Goiás. E, infelizmente, muitos desses produtos acabaram vindo parar também em Paracatu. A Polícia Civil fez uma investigação muito grande no ano passado, chegou à prisão de suspeitos desse crime de furto e roubo de agrotóxicos. Esses suspeitos, inclusive, muitos deles estão respondendo ainda aos processos, estão sujeitos aí às penas tanto para o crime de furto quanto ao crime de roubo. Recentemente também a gente destaca duas recuperações, uma feita pela Polícia Civil, de uma carga avaliada aí em torno de 700 a 800 mil reais, que foi recuperada aqui em Paracatu e que havia sido furtada em Goiás. Essa carga veio parar aqui, a Polícia Civil monitorou e efetuou a apreensão e recuperação de todo esse produto. Posteriormente, também, a Polícia Militar fez uma outra apreensão, recuperação de produtos defensivos agrícolas que teriam sido roubados de uma fazenda em Unaí. Também o proprietário esteve aqui na Delegacia Regional. Esses suspeitos também foram presos, e aguardam julgamento também presos. Além disso, a Polícia Civil tem investigações em andamento nesse sentido, e a gente observa também que, em razão da divulgação da questão dos agrotóxicos, de todas essas prisões, dessas quadrilhas especializadas em agrotóxicos, a gente observa que houve uma certa migração do crime de furto e roubo de agrotóxicos para equipamentos, outros implementos agrícolas, como a gente destaca, por exemplo, as peças, os componentes, os bicos de pivô. Isso foi, inclusive, motivo de uma reunião no Sindicato Rural recentemente, na qual eu estive presente, representantes da Polícia Militar também estiveram presentes, e os produtores rurais, inclusive associações, que trouxeram essas demandas para nós. Nós estamos intensificando esse trabalho junto aos produtores rurais e também, recentemente, houve uma outra recuperação eu não me recordo ao certo, mas uma grande quantidade de bicos de pivô. Para você ter uma ideia, quando houve essa recuperação desse produto, foi uma operação da Polícia Militar e os produtos vieram para a delegacia, foi difícil até para nós fazer a restituição, porque foram vários casos. Então era difícil até de identificar qual material pertencia a qual proprietário exclusivamente. Tão grande foi a demanda, tão grande é a demanda, tão grande são os registros de fatos nesse sentido. Mas desses específicos, dessa recuperação que a Polícia Militar fez recentemente, também já foram todos restituídos aos legítimos proprietários. Então a gente observa que isso vem crescendo, mas a Polícia Civil está atenta, está trabalhando com as investigações em andamento para chegar a todos esses suspeitos dessas quadrilhas. Mas então qual que seria a forma de o cidadão ajudar as polícias nas investigações?
A gente observa que, pela facilidade com que eles têm de se aproximar desse produto, é um produto que fica muito afastado, às vezes, da sede da propriedade, né? Às vezes margeando rodovias, né? Então, por essa facilidade, pode ter havido essa migração para esse tipo de crime. A gente solicita aos proprietários rurais que fiquem atentos, alertas, observem e façam principalmente as denúncias, né? Nós temos vários números, todos gratuitos, em que o cidadão, o proprietário rural, pode fazer as denúncias, né? Os canais são o Disque Denúncia Unificado, que é o número 181, né, em que essa denúncia é recebida tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Nós temos o próprio 197, que é o número da Polícia Civil, onde também gratuito, que qualquer proprietário rural pode nos fazer essa denúncia, além do 190 da Polícia Militar. O 190 a gente costuma dizer que ele é um número emergencial, né, para aquela situação que está ocorrendo no momento. Os demais, 181 e 197, para fazerem as denúncias, é o canal direto de denúncias, mas caso a pessoa também queira, pode usar o 190 também para fazer trazer esse tipo de informação aos órgãos policiais. É importante observar que a Polícia Militar também tem um projeto de rede de vizinhos protegidos que tem se expandido, né? Foi inclusive objeto daquela reunião nossa no Sindicato dos Produtores Rurais, e além disso também a gente destaca a importância do proprietário rural observar qualquer comercialização irregular desse tipo de produto. A gente sabe que um produto desse, ele tem um preço de mercado, e se ele está sendo comercializado, se ele está sendo oferecido ao produtor rural num preço muito baixo, com certeza ele é um produto ilícito. Ou ele é roubado ou ele é furtado. E o maior indicativo disso pode ser o baixo preço e até a falta de nota fiscal, né? Então a gente orienta também o produtor rural nesse sentido, porque aquele que compra também esse produto, seja o bico de pivô, seja outro implemento utilizado no pivô agrícola, ele está cometendo um outro crime, que é o crime de receptação. Então quando você quando você inibe a receptação, né, o bandido que furta e que rouba, ele não vai ter para quem vender. Ele não tendo para quem vender, a tendência é que o crime retraia. Então a gente orienta, observem e, havendo a suspeita de que o material é ilícito, comunique imediatamente à polícia. Pode vir na delegacia, pode nos informar, procurar nossos investigadores, através dos disques de denúncia já informado também, traga essa informação para nós, que nos possibilita a prisão desses suspeitos, né? Inclusive um pedido de mandado de prisão preventiva ou uma busca e apreensão para localizar esse material e restituir ao legítimo proprietário. Outra situação que também preocupa produtores rurais é a enorme extensão rural que temos na região, a distância entre as propriedades, pois os agricultores acabam ficando isolados. O capitão Guido repassou algumas dicas de como você, produtor rural, pode se prevenir. Bom, o furto, muitas vezes o produtor ele não percebe o acontecimento do crime, o momento do crime. Mas algumas medidas, como a gente tem observado, que alguns produtores já têm se acautelado nesse sentido. Medidas simples. Por exemplo, soldar o motorredutor, né, na estrutura metálica. Isso, no mínimo, vai dificultar o trabalho do agente ali que quer furtar o seu material. Outra medida simples, o seu pivô. Onde você para o seu pivô no final dos trabalhos, no fim dos trabalhos. Quanto mais próximo à rodovia ele estiver, mais fácil será para que os agentes se desloquem até aquele equipamento e furtem ali os materiais. Então, coloquem em local estratégico, mais afastado da via. Isso também é uma opção. Alguns produtores têm colocado, inclusive, o sistema de monitoramento com câmera. Sistema de alarme associado a essa câmera. Então, se você tem esse sistema de alarme, de qualquer forma, que a pessoa mexa ali no pivô e toca um alarme para você lá na sua sede, desloque uma equipe, chame a Polícia Militar, né, para que a gente tome lá as medidas necessárias. Uma outra medida bastante interessante que alguns adotaram, mas aí de uma forma bem mais à frente, né, que seria o seguro do seu pivô. Sabe-se que essas peças são bastante caras. Então, seria uma medida alternativa. Mas vamos nos preocupar primeiro com essas medidas preliminares. O painel do pivô também, que é um alvo constante aí dos agentes. É interessante fazer uma grade cercando esse painel, grade, e faz ali os pingos de solda ali para realmente dificultar esse trabalho. Uma medida que nós observamos também bastante interessante no próprio bico, que é um material plástico,
é interessante fazer uma marca. Tem como marcar isso ali, às vezes com ferro quente, porque isso aí já vai dificultar, inclusive, a venda ou até a localização do seu material posteriormente. Então, são medidas simples, de custo relativamente baixo e que, no mínimo, vão dificultar o trabalho aí do agente do furto.